Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Numa ocasião ia andar pela rua, numa cidade que não vou identificar, e deparei com umas obras que se estavam a fazer no meio da estrada, umas obras grandes, um grande buraco que se tinha feito com uma proteção à volta, e lá no fundo desse buraco estava um homem com uma picareta, encostado à picareta. Em cima dele, naquela proteção superior, estavam 3 homens com capacete branco que pareciam discutir alguma coisa, talvez o sítio onde aquele homem devia cavar a seguir. E num passeio, à distância, talvez uma dúzia de pessoas que iam interagindo com eles, lançando também as suas opiniões. Fui fazer aquilo que tinha a fazer, que ainda me levou algum tempo. Regressei, passei pelo mesmo sítio e aquele homem que ali estava no buraco parecia continuar exatamente na mesma, encostado à picareta, e todos os outros continuavam a discutir. Talvez aqueles que estivessem no passeio a mandar bocas se pudessem enquadrar naquela categoria de treinadores de bancada, mas na realidade não havia ali grande jogo a acontecer. Que pena seria se acontecesse isto com os nossos propósitos da Quaresma. Há um perigo de que isto seja assim. Dar voltas sobre qual o propósito que teoricamente é o mais indicado, qual seria a melhor coisa a fazer e acabar por não fazer nada na prática. O Senhor, tu, Jesus, com quem falamos, pedes que tenhamos não só boas intenções. Aliás, já há um provérbio que assim o diz, de boas intenções. O Senhor pede que manifestemos com obras o nosso desejo de conversão. E eu quero converter-me nesta Quaresma. Para isso, são importantíssimos estes tempos de oração, como nos recorda o Papa Francisco na sua mensagem de Quaresma. Curiosamente, o Papa diz: é tempo de agir. E na Quaresma, agir é também parar. Mas não é parar como aqueles homens que mandavam bocas e discutiam. É parar, diz o Papa, parar em oração, para acolher a palavra de Deus e parar como o samaritano em presença do irmão ferido. A Quaresma é tempo de parar para agir. E na oração nós paramos e ouvimos e acolhemos, queremos acolher a palavra de Deus e ao mesmo tempo paramos diante dos outros, diante daqueles que estão feridos, que precisam da nossa ajuda. O Papa anima-nos a lançar fora aquilo que está a mais, aquilo que nos torna pesados, aqueles apegos que nos aprisionam. E diz: então, nesse momento, o coração atrofiado e isolado despertará. Para isso, há que diminuir a velocidade e parar. É um parar que não é exatamente dar voltas sobre nós mesmos, falar teoricamente sobre coisas, mas é um parar que nos permite olhar para Jesus, olhar para ti, Senhor, e arranjar novas forças, novas energias para fazer o bem. É preciso parar para que haja mais ação, como se vê em alguns cartazes na campanha política por aí fora, nas estradas, mas a ação da boa, uma ação que tu, Jesus, descreves no Evangelho de hoje, quando nos falas das obras de misericórdia. As obras de misericórdia não são uma teoria, mas algo que tu próprio puseste em prática. Tu que tens um coração melhor do que o nosso, um coração capaz de se compadecer, capaz de adivinhar as necessidades dos outros, capaz de pensar primeiro nos outros e depois em si mesmo. E assim é o coração de Jesus.
um coração que é capaz de adiar o descanso para curar, para ensinar as multidões. E é esse coração que nós, que tu e eu, fomos capazes de trespassar com as nossas iniquidades, com os nossos pecados, com a nossa falta de misericórdia. Dá-me, Jesus, um coração misericordioso, capaz de fazer mais. É isto que Jesus diz no Evangelho de hoje, que nos relata São Mateus, uma descrição daquilo que será o juízo final, o momento em que Deus julgará todas as pessoas. E o Senhor usa neste Evangelho uma comparação. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará sobre o trono da sua majestade. Todas as nações serão congregadas diante dele e separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Com certeza que te recordas desta passagem do Evangelho em que Jesus a uns anuncia que são benditos e leva-os a entrar no céu, e depois diz o motivo: porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era peregrino e me recolhestes, nu e me vestistes, doente e me visitaste, estava na prisão e fostes ver-me. E essas pessoas ficam surpreendidas e dizem: mas quando é que isso aconteceu? E Jesus diz: cada vez que fizeste isto a um dos meus irmãos mais pequenos, foi a mim que o fizestes. E por isso merecem entrar no céu, por estas obras de misericórdia. E depois diz àquelas pessoas que estão à sua esquerda exatamente o oposto: agora vós afastai-vos de mim para o fogo eterno, porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, etc. E também esses ficam muito espantados. Mas quando é que isso aconteceu? Quando deixaste de fazer isso a um dos meus irmãos mais pequenos. Nosso Senhor não louva aqueles que vão para o céu pelas suas teorias, pelas suas intenções ou pela teologia que sabiam. Nosso Senhor faz-nos ver a importância da caridade e destas obras de misericórdia em particular. Obras de misericórdia que são, aqui estão enunciadas as materiais, mas são espirituais e materiais. Obras realizadas com quem temos ao nosso lado, em primeiro lugar. Que bom momento é a Quaresma para crescer em misericórdia, para parar diante de Deus, como diz o Papa, e diante daqueles que precisam. Pode ser que pensemos: bem, mas eu já tenho o dia muito cheio, estou sempre a correr de um lado para o outro. Pois então, mete na cabeça estas palavras do Papa. Na Quaresma, agir é também parar. É preciso parar. Parar diante de Deus, parar diante dos outros. Olhar para os outros. E só assim é que somos capazes de ser misericordiosos. Para que estejas atento e consigas aperceber-te dessas ocasiões de pôr em prática as obras de misericórdia, vou reler rapidamente aquele ponto do Catecismo que fala de todas as obras de misericórdia. Diz que são as ações caridosas pelas quais vamos em ajuda do próximo, nas suas necessidades corporais e espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar são obras de misericórdia espirituais, assim como perdoar e suportar com paciência. As obras de misericórdia corporais consistem, nomeadamente, em dar de comer a quem tem fome, albergar quem não tem teto, vestir os nus, visitar os doentes e os presos, sepultar os mortos. Entre estes gestos, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna e também uma prática da justiça que agrada a Deus. Pedimos a Nossa Senhora, Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, que nos ajude a cumprir aquela bem-aventurança do ser misericordiosos para alcançar misericórdia. Ajuda-nos, Nossa Mãe, a usar de misericórdia com as outras pessoas, sabendo encontrar nelas a Nosso Senhor.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.